A tia Ana está lá já a postos e convidando as crianças para o culto infantil. Então as crianças vão subir, vão lá para o culto infantil. E nós vamos ficar aqui, na meditação, na reflexão da palavra de Deus. E abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. E o nosso sermão, ele é um sermão doutrinário. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa forma de crer, nossa maneira de crer na pessoa do Espírito Santo. Abra lá, Romanos 8, e a gente vai ler do verso 9 até o 17. Minha vontade é ler tudo, mas fica cansativo. O capítulo é grande, porque ele tem muito a nos informar. Paulo é muito rico para informar sobre o Espírito Santo nesse capítulo aqui. Então Romanos 8, 9 diz assim: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Afirmação clássica, categórica, limpa, fácil de entender. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida. Presta atenção nessa expressão. Dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém. Amém. Freud, no século XIX, escandalizando muita gente dentro da sua proposta libidinal, ele usa muito esse termo. Imagine 1880, ele falar sobre o libido humano. Imagina, ele quase foi execrado muitas vezes, não foi uma vez só. E não fecho com Freud em tudo que ele apresentou, é claro que não. Mas eu tenho que dizer que ele inaugurou, ele foi um precursor de uma ideia sobre a construção da psique humana, a construção da mente humana, que até hoje a psicologia, não só a psicanálise, ela usa. E Freud diz mais ou menos assim, é a teoria de Freud, tá, gente? Só para eu cair aqui no texto. Todo bebezinho lá no ventre da mãe, ele tem um desejo de satisfação, é o id. E quando ele nasce, ele tem só uma coisa na sua vida, o id. Eu quero mamar, eu quero me sentir confortável, eu quero dormir, eu quero me alimentar, eu quero estar limpinho, eu quero. O id é todo o desejo, é toda a vontade. O id está sempre conosco. E nós temos a nossa vontade. A nossa vontade, que aqui na Bíblia em muitos lugares é chamada de carne, desejos da carne, vontade humana. E é verdade, Freud acertou. Aí Freud diz que conforme eu vou tendo as primeiras contrariedades, conforme eu vou crescendo, e a mamãe fala, não, aqui não, tira a mão daí, desse jeito não, nós temos o que ele chama de superego. O superego é toda a adequação à sociedade, é todo não, que não pode, não é adequado, agora não, segura aí o xixi, não está na hora,
você come daqui a pouco. Então o superego é a construção da nossa consciência. Quem assistiu a fábula de Pinóquio, quem leu a fábula de Pinóquio, é o grilo falante. O grilo falante estava sempre falando para o Pinóquio que ele tinha que ser um bom menino para se tornar um menino de verdade. Aquilo ali é bem freudiano, O Pinóquio tem o seu id, mas tem um superego que está dizendo: não, cuidado, não é desse jeito, vai te fazer mal, não pode. Então o id e o superego ficam nessa briga, né? Em muitos desenhos animados colocam um capetinha e um anjinho no ombro do personagem, do Pluto, do Mickey, seja lá o que for, e fica brincando com essa ideia do certo e o errado, do bem e o mal. Bom, aí Freud diz assim: mas nós temos o nosso ego, que é o administrador do superego e do id. O nosso ego é quem decide: vou atender o id, vou atender o superego, vou atender o sim ou vou atender o não. E aí o ser humano vai tendo as suas alegrias e suas frustrações, que ele vai chamar de recalque, e a coisa vai complicar por aí. Independente da teoria freudiana, nós não estamos aqui para falar sobre ela, mas eu estou usando como ilustração. Paulo, na carta aos Romanos, ele fala sobre os desejos da carne, e não só isso, ele fala também sobre a lei. E aos dois ele dá o título de fracassados. Nem a lei, a organização, nem os desejos humanos conseguiram resolver a questão humana e trazer felicidade. Paulo coloca, lembrando que Paulo é século I, depois de Cristo, então ele coloca que a organização não traz o progresso. A nossa bandeira está aí, ordem e progresso. Traz não, porque Paulo, se você ler nos capítulos anteriores, ele vai dizer assim: a lei é boa, mas contudo o coração do ser humano não é bom, e nós não conseguimos nos manter nela. 80 por hora nessa rua, nessa estrada, eu não vou, não, é muito pouco, meu carro anda aqui tranquilo, essa curva dá para fazer a 120, como que está 60 aqui? A gente não suporta as regras. Paulo vai argumentar sobre as regras e vai argumentar sobre os desejos humanos, e mostrando que ambos são valores fracassados que não vão nos levar à vida plena. Então, o que sobra? E aí então vem a fala, e o capítulo 8 é muito forte nisso, dizendo: nós somos guiados nem pelo ego, nem pelo id, nem pelo superego, nem pela ordem, nem pelo progresso, nem pela vontade humana, nem pelas regras e lei, mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é aí que entra a doutrina do Espírito Santo. Todo cristão tem a presença do Espírito Santo. E isso é a nossa visão de fé. O dia que você disse: eu quero viver como servo de Deus, como cristão, e você tomou essa decisão de ser um cristão, o Espírito Santo, ele entrou no teu coração, e aí ele está interferindo nas suas decisões, orientando, consolando, ensinando, e sendo muito mais do que a sua consciência, muito mais do que as regras podem dizer. Então há um quarto elemento, né? Ego, superego, id. Agora eu estou falando do quarto elemento, que é o Espírito Santo de Deus, que Paulo vai chamar de Espírito de Deus, Espírito de Cristo, e para ele tudo é sinônimo, tudo é a mesma coisa, e para nós também, claro. A presença de Deus em nós é que vai fazer a diferença. Se o nosso tema é vida em vida, e a nossa peleja é falar sobre uma vida plena, eu quero dizer que o teu relacionamento com o Espírito Santo que habita em você é chave nesse processo. Acontece que o Espírito Santo é aquele que nos convence das coisas erradas, mais do que qualquer ser humano, mais do que qualquer experiência. O Espírito Santo é aquele que nos garante a vida eterna e a nossa permanência na realidade da fé e da igreja. Ele é o penhor da nossa salvação, é a garantia de que você é um salvo em Cristo Jesus.
O Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo não precisa ser sentido, mas ele precisa ser aceito. E quando você aceita o Pai, quando você aceita o Filho, você aceita o Espírito Santo, porque o nosso Deus é um só. E à medida que você aceitou, ele está aí. Mas ele vai então imperativamente determinar dentro do meu coração e vai me obrigar a fazer alguma coisa? É aí que mora a questão. Não, de forma alguma. Porque o Espírito do nosso Deus, ele está extremamente conectado à Trindade, e ele não é de caráter dividido. O que Deus o Pai é, o que o Filho é também o Espírito Santo. E o nosso Deus Pai não nos obriga a nada, e em Jesus Cristo não há nenhuma proposta obrigatória. Ele te apresenta o caminho. Quer andar nele? Vai por ele. Ele te convence do erro, do pecado. Na nossa teologia, e aí há controvérsias, mas eu não vou entrar nisso, ainda diz que o toque do Espírito Santo é irresistível, é parte da nossa teologia. Então a hora que ele fala, você vai obedecer, mas porque ele é irresistível, não obrigatório. Ele aponta e mostra, se você ver no capítulo 5, para Jesus Cristo e diz: olha o que eu, Deus, sou capaz de fazer por você. Capítulo 5 aqui de Romanos. O quanto eu te amo, e você ainda vai pisar na bola. Então eu tenho força para deixar de pisar na bola, para deixar de pecar, para deixar de fazer a coisa errada, não porque sou obrigado, mas porque o nosso Deus manifesta em Cristo Jesus. A mesa está posta para nos lembrar disso hoje, o seu grande amor por nós, e quem faz isso em nós é o Espírito Santo. Ele está processando o nosso entendimento, mas na sutileza, na leveza do próprio Deus, sem nos obrigar a nada, porque nós não somos marionetes, nós não somos computadores programados, nós somos pessoas livres. E se tem uma característica que o apóstolo Paulo ensina para nós, é que fomos criados para a liberdade, e em Cristo Jesus recriados para a liberdade. E isso é maravilhoso, mas isso é muito complicado. Por causa da nossa liberdade, a gente volta a achar que as regras têm razão, ou então a gente volta a nos firmar no nosso ego e achar que os nossos desejos é quem deve nos guiar. E aí é que a gente se dá mal. Muitos de nós, em momentos específicos ou até em situações mais complexas da vida, deixamos de viver a vida plena que Deus está oferecendo para nós, porque não estamos atentos à voz do Espírito Santo, porque não estamos atendendo essa voz. Ele está falando, ele está mostrando, mas o meu ego exacerbado, o meu orgulho engrandecido, a minha visão é totalmente firmada na minha razão ou na minha emoção, depende da tua inclinação maior, te conduz, e o Espírito Santo fica de lado. E aí a Bíblia diz que ele pode ser minimizado, ele pode ser ignorado, ele pode ser deixado de lado, e a gente faz isso, e toma as nossas decisões, e constrói a nossa vida, e aí então a vida plena não acontece, porque as nossas decisões estão ignorando o Criador, ignorando o Salvador, ignorando o orientador das nossas vidas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A proposta é estarmos conectados ao Espírito de Deus. E isso também já trouxe muita confusão no cristianismo. Não vou entrar também profundamente nisso, mas muitas pessoas, ao falar do Espírito Santo, começam a achar, como eu falei anteriormente, que eu tenho que ter um stremelique, falar em línguas, virar os olhos, entrar em êxtase. Se você tiver um êxtase, eu não vou me importar, pode ter êxtase, desde que tenha ordem e decência, você não faça nenhuma bagunça, como aquele senhor que entrou aqui, que estava alcoolizado, né? E eu tomei banho de álcool depois, não o álcool dele, mas o álcool gel que estava ali na porta, para tirar um pouquinho do cheiro. Acho que tirei bastante, não sei. Mas você não precisa entrar em êxtase. Mas se eu entrar, pastor, não tem problema nenhum, a gente não é contra. Só que isso não vai orientar a igreja,
porque nós temos a palavra e o Espírito Santo fala com todos nós. Ele não é monopólio de ninguém, nem meu, né? Nem meu, né? É porque não é do pastor, não é. Precisamos estar conectados ao Espírito, assim como a orientação diz. Então precisamos desenvolver uma espiritualidade. E como que nós desenvolvemos uma espiritualidade? Nós precisamos nos desdobrar nas práticas das disciplinas espirituais. Muitos de nós estamos gastando muito tempo, muita energia nas coisas deste mundo e não temos a disciplina de estarmos na presença do Senhor. Nossa vida de oração é uma vida precária, não jejuamos, não nos aquietamos diante de Deus, não temos reflexões profundas, não estudamos a Bíblia, passamos a fazer isso meramente nos finais de semana, e enquanto isso, na semana toda, nós estamos sendo guiados pela razão, desejos humanos ou pelas regras. E eu já falei que essas duas coisas não trazem vida plena. Eu não estou dizendo que elas são as nossas vilãs, só que a Bíblia está mostrando que não são elas as que vão trazer a vida abundante que Deus tem. Quanto mais eu estou na carne, já viu essa expressão? Mais eu estou firmado em mim mesmo e menos no Espírito Santo de Deus. Ler a Bíblia rasamente vamos fazer flexão? Vamos fazer. 1, 2, 1, tá bom. Não resolveu nada. Orar automaticamente é como se eu falasse assim: não, eu vou agora dar um gás, vamos correr. Não, mas pensando melhor, está tendo jogo agora, eu vou assistir o meu jogo primeiro. Não vai resolver. Se nós não nos juntarmos como igreja, se nós não nos apoiarmos mutuamente para ouvirmos o Espírito Santo, nós vamos ficando bloqueados. Ele está dentro de nós, Ele te dá a salvação, mas a vida plena não acontece, porque quem está nos guiando não é o Espírito Santo de Deus. Você pode ser um crente, participante ativo da igreja, mas isso também pode acontecer se você for superficial, se você estiver firmado no seu ego, se você estiver firmado na sua razão puramente simples, se você estiver firmado apenas no teu conhecimento, na tua experiência, porque isso não é estar firmado no Espírito Santo de Deus. Eu já contei essa história, mas ela me impactou muito, e eu tenho tido essa prática há alguns anos, e isso mudou muito a minha maneira de ouvir o Espírito Santo de Deus. Lá nos Estados Unidos, não vou lembrar agora o nome dos personagens, mas um rapaz um tanto displicente, frequentava uma igreja, e diante de uma pregação do seu pastor, ele foi lá e disse: eu quero ter uma vida com Deus mais intensa, pastor, mas eu não sei como fazer. E o pastor disse: separa um canto da tua casa e todo dia, pelo menos por meia hora ou uma hora, senta lá e conversa com Deus, e você vai ver que Deus vai fazer mudança. Lá nos Estados Unidos, o pessoal tem algumas manias, construir sua própria casa, e ele construiu uma cadeira, e ele tinha uma cadeira, aquelas cadeiras de balanço que o americano fez, né? Ele fez aquela cadeira, e ele então tinha aquela cadeira, casado, e ele já disse para as pessoas: a hora que eu estiver sentado naquela cadeira, não me perturbe, eu estou falando com Deus. E todos os dias ele separava um tempinho para sentar naquela cadeira, e de repente aquele rapaz começou a se transformar como marido, começou a se transformar como membro da igreja, e com pouco tempo ele começou a dizer: pastor, eu quero ser mais útil. E ele se tornou obreiro, e depois se tornou pastor, e fundou uma igreja muito boa e grande que acontece nos Estados Unidos. Pega no YouTube a cadeira de oração, que você vai achar esse testemunho que eu estou falando depois, com mais detalhes e tudo mais. Depois o rapaz vai morrer, mas ele vai deixar um legado espetacular, onde ele morre tranquilo, em paz, dizendo: não, eu cumpri o meu papel, fiz o que eu tinha que fazer. A vida é muito mais do que o cronos, do que a história presente. Viver no Espírito tem que ter dedicação às coisas do Senhor. Paulo diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Verso de número 9. E de fato o Espírito habita em vocês. De fato. Fato.
Não há discussão. Agora, o que você faz com isso? Qual a importância que damos a isso? Estamos tão ocupados com os nossos afazeres que a gente não tem tempo para o Espírito Santo de Deus. Na proposta da Vida em Vida, eu gostaria de dizer que nós temos uma proposta de você não caminhar sozinho na fé, porque nós não somos pessoas que vivemos sozinhos, nós somos uma comunidade, e nesta comunidade nós precisamos nos estimular mutuamente a uma vida de comunhão íntima com o Senhor. Desde o momento em que eu comecei as minhas caminhadas de oração, sempre que começa o ano, eu separo uma jornada para orar pelo ano, e eu pergunto para Deus: e aí, Deus? Mostra para mim, fala comigo. Leio a Bíblia, estudo, analiso, verifico, vou para o grego, vou para o hebraico, uso a minha mente, mas eu sei que se o Espírito Santo não falar, tudo isso é uma perda de tempo. Faço a minha parte, mas eu preciso do mover do Espírito Santo. Às vezes Deus me dá uma palavra para o domingo, só que eu falo para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor deu a palavra, eu não consigo fugir dela, porque é essa mesmo, é esse o texto, mas está tão ruim didaticamente falando, pedagogicamente eu não estou conseguindo construir essa mensagem. E sinceramente, irmãos, não sei como é que você vai interpretar isso. Deus dá risada de mim e diz: Davi, isso não serve para nada, mas se você quer eu te dou até isso. Mas você tem capacidade de fazer isso. Quer uma organização pedagógica, ou como nós dizemos na teologia, quer uma homilética padrão, uma homilética organizada? Ele dá, mas não é isso. O que é importante é que você esteja ouvindo Deus e Ele falando profundamente ao teu coração. Pastor, mas como é que eu sei que Deus está falando comigo? Você vai saber. Jesus fala que o bom pastor, aqui no Evangelho de João, capítulo 10, ele é conhecido pelas suas ovelhas, e quando ela ouve a sua voz, ela sabe: esse é o meu pastor. Pede para ele falar que ele vai falar. Pede para ele falar que ele vai falar. Agora, não tente colocar na boca de Deus o que Ele vai falar, porque às vezes a gente faz isso. Não tente induzir a Deus, conduzir a Deus, porque isso é desejo humano. Relaxa e fica na presença dEle. No grupo de pastoreio de pastores chamado Sara, eu aprendi a fazer lectus divina. Difícil. O que é lectus divina? Eu leio um texto e fico quieto. Mas como fica quieto? A minha mente fica fugindo. Então eu me exercito, olha, veja o que eu estou falando, para que a minha mente fique cativa em Cristo Jesus. E eu pego um texto e fico com ele na minha mente. Então quando a minha mente quer fugir, pensar que amanhã, eu tenho um negócio para fazer, que hora que eu acordo e isso, aquilo, eu volto para o texto. E eu repito aquele texto como se fosse uma oração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E me aquieto. Como criança desmamada, eu me aquieto nos teus braços, Senhor, e me aquieto. Para que serve isso, pastor? Você está ficando louco? Não. Eu quero ficar na presença do Espírito Santo de Deus. E se ficar louco, é um detalhe à parte, que de louco e médico todo mundo tem um pouco. Não rimou, mas é só inverter, tá bom? A presença do Espírito Santo precisa ser valorizada. Mas eu vi numa igreja que a presença do Espírito Santo é frenesi, a pessoa dança e pula e grita e fala em línguas. Eu vou dizer para você, não vi nada disso na Bíblia. Mas você pode fazer, se você acha que é isso, fique à vontade. Aqui na nossa igreja a gente caminha com ordem e decência, né? Um de cada vez, certinho, mas nós não estamos boicotando ninguém, proibindo ninguém, até porque quem sou eu para colocar padrão em espiritualidade? É como se eu estivesse colocando padrão em relacionamento de casamento. Não tem padrão. A Eva e eu nos relacionamos de um jeito, o Marcos e a Cris se relacionam de outro, e assim por diante. O importante é que tenhamos relacionamento.
O Espírito Santo habita no nosso coração. Ele é a garantia da nossa salvação. Ele é o nosso orientador. Ele cuida de nós. Ele está querendo e desejando falar conosco sistematicamente. Ele quer que nós estejamos no caminho certo. As nossas decisões vão ser tomadas a partir do mover do Espírito Santo, e isso faz diferença para que tenhamos a vida plena em Cristo Jesus. E para que isso aconteça, é preciso dedicação, é preciso que tenhamos espiritualidade. Se você quiser ler um bom livro nesse sentido, um livro da década de 80, de Richard Foster, chama Celebração da Disciplina, vale a pena ler. É um livro que vai colocar as diversas disciplinas espirituais que você pode praticar. Um que eu fiz um estudo aqui com os irmãos há 3 anos é Vida com Deus, desse mesmo autor, que ele vai falar exclusivamente da Bíblia nesse processo de ouvir o Espírito Santo. E eu fiquei maravilhado com esse livro, Vida com Deus. Mas se você não quiser ler nenhum desses livros, fica quieto, arranja uma cadeira, senta na tua casa e fica na presença do Senhor, que Ele vai falar com você. Ai, pastor, mas no começo é confuso. Quando você nasceu, você tinha tua audição era péssima, você ouvia mais ou menos, mais olfato do que audição. Você era um bebê, visão ruim, turva, até que tudo foi ficando claro, e você já sabia o nome do papai, o nome da mamãe, e a tua vida espiritual também vai ser assim. No começo é confuso, e você vai se entregando, e vai fazendo as tuas devocionais, você vai buscando o teu fortalecimento, e o Espírito de Deus vai te orientar. Então, não é o ego nem o superego, eles existem, eu acredito, acho que são elementos da psique humana. Não é apenas o id, ego e superego, mas para nós é a presença de Deus na nossa vida, que nós chamamos de Espírito Santo. E isso acontece quando o Espírito Santo age e nós atendemos a voz do Espírito. Essa é a questão. A vida plena acontece. Não viva pelos teus instintos, não viva pela sua razão, não ache que a organização traz o progresso. Tudo isso pode até ser bom, eu não estou dizendo que não é. Na minha casa a gente organiza as coisas, mas o progresso mesmo vem quando você deixa o Espírito Santo guiar a vida, porque aí é uma outra conversa sobre os atributos desse Espírito que vão trazer mudanças e transformações extraordinárias. E quem vive pelo Espírito é como o vento que entra, não sabemos por onde, e sai, não sabemos por onde. É uma vida de aventura. Se você se entrega ao Espírito, muita coisa pode mudar na sua caminhada. Amém? Nós vamos para a ceia, mas antes de ir para a ceia eu quero trazer algumas orientações sobre o caminhar da nossa igreja. Nós estamos lançando para o mês que vem um trabalho. Nós vamos falar sobre discipulado na escola dominical, com reflexo na quinta-feira, na ideia de caminharmos vida em vida, um ajudando o outro no processo de crescimento espiritual, treinando pessoas para que elas possam abençoar outras vidas, e assim a gente possa ter uma igreja coesa, que proclama o Evangelho, que vive a fé com mais qualidade de vida. Nesse caminhar, nós estaremos preparando você na visão do discipulado com o material do pastor Lira. Gostei desse material, achei interessante o ponto de partida dele, e acho que é um material que vai nos ajudar na reflexão. Se você quiser participar e quiser adquirir os livros dele, nós vamos ver o preço que ele vai fazer, e conforme ele fizer, nós vamos passar para vocês, sem nenhum lucro sobre estas coisas, tá? Pastor, eu quero participar, mas não vou comprar apostila nenhuma. Não tem problema, eu disponibilizo material de outras formas, tá bom? Porque aqui nós não mexemos com mercado de livros, aqui nós mexemos com vidas, e você participa da mesma maneira, tá bom? Simultaneamente, eu estarei trabalhando com algumas pessoas chaves, que eu ainda estou fechando esse grupo, fazendo um discipulado pessoal, e isso vai me custar bastante, porque pelo menos semanalmente eu vou estar sentando com essas pessoas e conversando com elas. Estas pessoas, dentro de um tempo que só Deus é quem sabe,
logo vão estar também abraçando outras pessoas para fazerem a mesma coisa, e nós vamos desencadear uma relação de discipulado orientada e organizada como igreja, porque nós precisamos multiplicar o pastoreio. Essa semana eu estou prevendo que eu vou ter mais de 15 atendimentos aqui na igreja, 15 atendimentos como psicanalista, mas eu nunca deixo de ser pastor, como pastor também. É bastante, se você perceber que o que vai chegar para mim vai ser lutas, dificuldades, pessoas em sofrimento. Então, eu não posso fazer isso sozinho, e não tem como fazer isso sozinho, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus usa pessoas para isso, e nós vamos estar juntos preparando pessoas, e por isso estamos nesse processo. Espero que eu tenha conseguido comunicar. Vai ter o trabalho que vai acontecer, parte teórica na escola dominical, depois um debate na quinta-feira à noite. Tudo vai estar sendo transmitido online, mas também presencial. Vai ter esta parte pessoal que eu estou conversando com algumas pessoas, que eu estou fazendo com elas, são pessoas que já têm uma caminhada nessa direção e que precisam, eu sei que há pouco tempo elas vão estar dizendo, eu já sei, já estou trabalhando, e aí nós vamos acompanhar essas pessoas quando elas vão estar também discipulando outras pessoas. Isso não é nenhuma novidade, não estou inventando a roda, isso já foi feito inúmeras vezes, em inúmeras igrejas, em muitos lugares. Lembro do Paulo Solonca lançando seu livro sobre discipulado na década de 80, excelente livro, abençoa inúmeras igrejas, mas eu creio que é esse o caminho, porque Jesus ensinou esse método, que é a vida em vida. Pastor, mas eu fui fazer discipulado, deu maior problema, eu não concordava com o meu discipulador, nós brigamos, eu tenho experiências negativas nesse sentido. É verdade, somos muitas vezes acometidos de problemas e situações na área de relacionamento, mas eu continuo contrariando essa situação, porque eu creio no amor, eu creio na bondade, eu creio na mansidão, eu creio no domínio próprio, eu creio no fruto do Espírito Santo agindo sobre duas pessoas que em nome de Jesus estão juntas para viver plenamente a vida de Cristo. Isso se chama discipulado. Vou insistir naquilo que é improvável do ponto de vista do mundo egocêntrico, narcisista que vivemos hoje, mas eu não posso ficar me impressionando com o mal, eu fico impressionado com o Espírito Santo de Deus que nos conduz em toda a vitória. Amém? Vamos para a ceia do Senhor. Nós temos a nossa pizza que já está firmada no final dessa semana, no final desse mês, já começando as comemorações do aniversário da nossa igreja. Olha para a ceia do Senhor, uma mesa posta com pão, com vinho, na ceia que o nosso Senhor Jesus instituiu. Ele estava lá com os 12 apóstolos. Relacionamento. A conversa ao redor da mesa foi rica, lembra? Ele vai falar sobre o que vai acontecer com ele, ele fala ali sobre quem o ia trair, ele discute com os seus discípulos assuntos importantes e significativos. A mesa é para isso. Falar nisso, quem sabe a gente possa, falar com os presbíteros aí, a gente mudar em tempo, fazer uma proposta de Santa Ceia um pouco mais relacional, já que Jesus ficava ali horas ao redor da mesa e ficou celebrando a ceia, que era a ceia pascual, mas que estava se transformando na ceia do Senhor. Relacionamento. E aí então Jesus pega um pão e parte na frente dos seus discípulos e diz: olha, isto aqui é o meu corpo que é entregue por amor de vocês, comam, põe o meu corpo para dentro de vocês. Não é estranho? Mas ao mesmo tempo que é estranho, está nos revelando conectividade, relacionamento, comunhão. Come do meu corpo, relacionamento intimamente profundo. Simbolicamente ele falava isso, dizendo, da mesma forma que agora esse pão vai fazer parte do teu corpo, ele entra para dentro de você, seus nutrientes vão fazer parte da tua célula, eu faço parte de vocês. Comam de mim, me deixa fazer parte de vocês. Olha o Espírito Santo aí, conectados a nós. Naquela ceia,
ele também levanta o cálice e brinda a um novo momento. Bem no final ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele falou: eu estou fazendo um pacto com vocês. Olha o relacionamento aí, pacto é relacionamento. Agora esse pacto, ele diz assim: olha, eu dou o meu sangue, vocês bebem do meu sangue. Eu dou do meu sangue e vocês vão beber do meu sangue. Na linguagem metafórica de Jesus, é a coisa mais profunda que alguém possa fazer, beber o sangue do outro. E é claro que é tudo simbolicamente, nós tomamos o suco da uva, mas ele está mostrando a profundidade do perdão dos pecados que ele estava estabelecendo na nova aliança. Aí Paulo vai dizer: porque o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Jesus está dizendo: eu não estou mais olhando para o pecado de vocês, eu estou dizendo: se aproxima de mim, que esses pecados vão ser eliminados no meu sangue. Eu tenho vergonha, eu sou pecador, eu sou um carnal. Se aproxima de Cristo, vem para a mesa, deixa o Espírito Santo agir, você vai ser uma pessoa diferente. E muitos das suas inclinações, dos teus maus hábitos, do teu comportamento impróprio, você vai ver que você vai ter força para vencer todas essas coisas. Então a mesa do Senhor nos conecta entre nós. E aí ele orienta dizendo: façam isso todas as vezes que vocês se lembrarem de Cristo Jesus. A Igreja Presbiteriana Independente adotou uma vez por mês. Poderia ser todo dia, poderia ser uma vez por ano, isso não é. Que seja periódico, que seja importante, que determine, estabeleça o que isso significa. Aí Paulo lá em Coríntios diz assim: olha, quem vai comer isso aqui precisa saber o que está fazendo. Come sabendo que faz parte do corpo. Isso significa que quem vai comer do pão e beber do cálice tem que fazer parte do corpo de Cristo, de tudo isso que eu falei no sermão, de tudo isso que foi apresentado aqui, de todas as letras das canções que a gente cantou, que tem um conteúdo, e você vai assim: peraí, eu sou cristão, eu faço parte, eu estou conectado no corpo de Cristo. E a Igreja Presbiteriana Independente diz, agora eu estou falando das normas da nossa igreja: toda pessoa que estiver em plena comunhão com a sua igreja, coma do pão e beba do cálice conosco. É uma alegria tê-lo conosco. E os pais que têm filhos pequenos e querem oferecer para os seus filhos também podem, assim como no Antigo Testamento o pai ministrava a ceia pascual, a ceia judaica aos seus filhos. Da mesma forma, no Novo Testamento, você é responsável pela orientação espiritual do teu filho. Você pode fazer isso pedagogicamente, ensinando o que significa o pão, o que significa o cálice. Desta forma, eu espero que você esteja preparado para este momento. Convido os presbíteros para estar conosco. Quem vai estar com a gente? Flávio está aí para a distribuição do cálice. E eu queria pedir para os diáconos: será que vai dar para passar o álcool? Vai, né? Então os diáconos vão passar álcool na sua mão. De você que vai participar, você vai ficar em pé e eles vão passar álcool na sua mão. Depois que ele passar álcool, você não toca em mais nada, não põe na boca, não põe no cabelo, não põe na máscara, tá? Não passa a mão assim, nada. Porque aí você vai pegar um pãozinho que também hermético, foi feito com bastante asepsia, na bandeja, e você vai pegar o teu cálice. Apesar do contato ser mínimo, mesmo assim a tua mão deve estar, né, esterilizada pelo álcool gel. Então os diáconos vão te ajudar nisso, e logo em seguida nós vamos estar participando. Para me ajudar, o Marco vai ficar no louvor. Aí, então, por favor, Diácono Rodrigues, ajuda a gente na distribuição dos elementos, por favor, esteja aqui conosco. Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Então quem for participar, fique em pé, esperando, ofereça a mão aí para o álcool gel, a diaconisa está, e aí nós vamos estar distribuindo os elementos. Nós vamos orar consagrando os elementos. Queria pedir para o Flávio dirigir a Deus numa palavra de oração. Senhor, nós estamos nesse momento aqui, Pai, num ensaio para a grande ceia que estaremos contigo, Pai. Te pedimos que prepare o nosso coração, que a Tua palavra fala que devemos estar em paz contigo, em paz com teus filhos, com nossos irmãos, Pai. Nos prepare para isso, Pai.
Que em nome de Jesus, Pai, possamos fazer isso conscientemente, Pai, para que Teu nome seja exaltado e glorificado nos céus. Abençoa esses elementos, abençoa aqueles que vão participar, Pai, e aqueles que não podem, por qualquer tipo de impedimento, que o Santo Espírito possa estar trabalhando em seu coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Este é meu corpo que é entregue por amor de vós, disse Jesus. E esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Comam e bebam dele todos, fazei isso em memória de mim. Vamos louvar ao Senhor. Deus se revelou, homem se tornou, neste mundo andou, por amor, ele aqui desceu e aqui viveu como pecador. Por amor, na história Cristo andou, e foi seu amor que nos libertou. Por amor, numa cruz morreu para salvar alguém como eu. Este amor que Deus enviou já me alcançou, já me transformou. O Senhor que se deu por mim, sobre a cruz ficou, só porque me amou. Tanto amor, não existe outro igual. No seu grande amor tenho paz real. Deus de amor que do céu desceu para salvar alguém como eu. Salvar alguém como eu. Este amor que Deus enviou já me alcançou, já me transformou. O Senhor que se deu por mim, sobre a cruz ficou, só porque me amou. Tanto amor, não existe outro igual. No seu grande amor tenho paz real. Deus de amor que do céu desceu para salvar alguém como eu. Salvar alguém como eu.
Comamos do pão e bebamos do cálice. Obrigado, Pai, porque fomos aceitos, sem mérito, tão somente pela Tua graça. Obrigado, muito obrigado. Amém. Irmãos, antes de encerrar com a bênção, amanhã às 3 horas, estamos vencendo a pandemia, retomamos a nosso alongamento, que tem todas as segundas-feiras, às 3 horas da tarde, aqui na igreja. É gratuito, tá bom? E você pode vir e participar às 3 horas da tarde no salão da igreja. Amém? Que benção. Você que fez aquele pacto de contribuição de missões, nós estávamos com um problema de identificação desta oferta especial. Resolvemos fazer assim: aqueles que vão fazer por Pix, depósito, que não vão entregar aqui para nós dizendo, ó, isso aqui é para missões, vocês fizeram o cartãozinho, vocês vão receber o cofrinho, tá? Lembrando vocês, o Flávio já está providenciando, e nós vamos fazer um grupo que vai estar passando sempre a orientação do que está acontecendo com os nossos missionários, para você saber. O teu depósito, para ser identificado como de missões, quando você fizer com Pix ou depósito online, é só você colocar 0,1 centavo. Então a nossa tesoureira vai entender que 0,1 centavos é para missões, porque ninguém faz um depósito de 0,1 centavo, né? Então, e se você faz, porque o teu dízimo é assim, põe 0,2, pronto, a gente já sabe que o teu agora não é mais 1 centavo, é 2, não é missões. Então é isso, entendeu? A identificação para quem vai fazer isso online, você coloca 0,1 centavo, porque vai cair tudo no mesmo lugar que é o caixa da igreja, mas essa oferta ela vai ser entendida como oferta específica para missões e vai ser destinado nessa direção. Vamos receber a bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o rosto desse Deus maravilhoso esteja sobre ti, que resplandeça sobre ti o seu rosto, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, relembrado aqui na mesa do Senhor, que o amor de Deus Pai, que nos alcança através do seu Espírito, que o Espírito de Deus esteja sobre todos nós e todo o povo de Deus que está espalhado na toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém.